Bom, gente, para mim é um prazer poder estar com vocês. É uma pena ter que conhecer todos vocês para falar de estresse, ansiedade, depressão e suicídio. Então, se eu estou aqui, não é à toa. É porque realmente a situação atingiu um patamar tal que medidas mais contundentes precisam ser tomadas. O problema é que para reverter isso aqui, essa realidade, que não é só de vocês, ela é mundial, a gente precisa de mais do que remédios. E é isso que eu espero que daqui a 1 hora que a gente vai conversar e vai ter dúvidas ao final, vocês possam ter claramente na cabeça. Tudo bem? Eu não vou ficar falando de currículo, todo mundo já pôde ler aí, certo? Então, vamos em frente. Qual que é o meu objetivo com a palestra? É ajudar todo mundo que já sabe que sofre com estresse, depressão, ansiedade a viver melhor e até a se livrar do que seja possível, ok? Sem remédios ou com o mínimo possível dos remédios, mas que quando esses remédios sejam necessários, que os resultados sejam os melhores possíveis com o menor tempo de uso possível. Então a minha ideia aqui não é subtrair, não é falar que remédio não é importante, que nada do convencional é importante, muito pelo contrário, é somar estratégias que ajudem vocês ou quem vocês amam, tá ok? Alguns esclarecimentos. Eu não sou psicólogo, tá bom? Não sou psiquiatra, mas qualquer médico pode atuar em qualquer área de medicina. Eu só não posso dizer que eu sou psiquiatra, mas há 15 anos eu trato depressão, ansiedade, estresse, pânico, tá certo? No meu consultório. Então, só para deixar bem claro para vocês, no caso de urgência ou de emergência, tem que procurar um médico de confiança, ou psicólogo ou psiquiatra de confiança do paciente. Tudo bem? Então aqui eu estou falando para vocês do pré, ou seja, o que pode levar a esses transtornos e daquele caso que possa ser tratado em consultório. Tudo bem? A palestra não visa substituir avaliação nenhuma de profissional capacitado e o principal objetivo é ensinar estratégias básicas, simples e efetivas para vocês poderem gerenciar melhor o estresse, que é a origem de tudo, e tratar melhor e até evitar ansiedade, depressão e consequências piores, ok? Todo o conteúdo que eu vou passar para vocês é embasado em estudos científicos, numa prática bem sucedida de consultório, que na verdade prática bem sucedida de consultório é Deus e o paciente que faz a sua parte. O médico é só um instrumento, o psicólogo é só um instrumento, eu tenho isso bem claro na minha cabeça. Não dá para você ter vaidade por esse tipo de resultado, certo? E quem tem muita vaidade acaba descobrindo que não é nada. E atualização constante de artigos, revistas, sites, livros, cursos, etc. Eu tenho 4 livros lançados, tenho textos publicados em mais de 10 mil sites na internet, tá bom? Em sites e resultados de busca, tá? Em revista e tudo mais. Isso faz de mim uma pessoa melhor do que todo mundo? Não, só alguém que tem uma bagagem para passar para vocês, para a gente discutir, tá? Qual que é o resumo da palestra? Por que eu faço um resumo da palestra? Porque vai que alguém tenha que sair mais cedo e eu já faço o resumo no começo. Então, o que eu espero que vocês saiam daqui sabendo? Primeiro, remédio não cura estresse, ansiedade e depressão. Não busque remédio para curar esse tipo de coisa, porque ele não vai curar. Ele vai auxiliar um organismo que esteja no caminho de melhoria. A terapia ou abordagem psicológica é fundamental, mas às vezes não é só ela que consegue tratar todas as causas possíveis, ok? De estresse, depressão e ansiedade. Os hábitos de vida do paciente é que são o principal para você evitar estresse, depressão e ansiedade. Por quê? Porque os hábitos de vida de vocês levam a carências de neurotransmissores e hormônios, que são as principais causas, essas carências de depressão, estresse e ansiedade. Ok? Esse é o resumo do que eu vou falar para vocês. Ou seja, quem busca remedinho para melhorar de estresse, depressão, ansiedade, vai naufragar, porque a causa base continua dentro de você evoluindo. Tudo bem? Bom, problema.
Estresse, 100% das pessoas têm. Concordam? E o estresse crônico, ele leva à ansiedade, ou leva a ansiedade posteriormente à depressão. Na verdade, toda ansiedade não tratada adequadamente vai exaurir o sujeito e levá-lo a um quadro de depressão. Ficou claro? Porque todos nós temos reservas que a gente vai gastando por estresse, por ansiedade, e uma hora essas reservas não repostas, elas vão esgotar. Ok? Ansiedade não curada tende a transformar-se ou coexistir com a depressão. E a principal causa de suicídio no mundo é a depressão. Afinal de contas, ninguém essencialmente feliz atenta contra a própria vida. Ok? Ainda delimitando o problema, o estresse tem sido cada vez maior para todos nós. O nosso mundo cobra cada vez mais produtividade de menos pessoas na sessão, concordam? E isso leva você a trabalhar por 2, por 3, por 5, por 10, até que um dia você entre em pânico. Aí o mais comum é fazer o quê? Trocar você por outra máquina que possa ser explorada. Essa dinâmica tem que parar. Isso é suicídio coletivo. Casos de ansiedade, depressão e suicídio têm aumentado cada vez mais na população geral mundial e também no interior da polícia. Só medicamentos não estão dando conta do recado. Aí a pergunta que eu faço para vocês, que eu espero poder ajudar a responder até o final da palestra. O que é que a gente não está fazendo a mais? O que é que tinha que ser diferente, que tinha que ser melhor? Tá? Então vamos para alguns conceitos básicos. Primeiro, vamos falar um pouco do estresse. Gente, caminhar é um estresse. Você sai de uma posição de equilíbrio, desequilibra e compensa. Tudo bem? É um estresse negativo? Não. É um estresse necessário. Vários dos estresses na vida são necessários. Exercício físico regular. Exercício é estresse. Você leva seu músculo ao limite, seu condicionamento ao limite, e depois, no descanso, de acordo com o que você dá para o seu organismo, você se recupera e se torna uma pessoa um pouco melhor. Tudo bem? Então existe o estresse positivo e existe o estresse físico. Aqui eu vou comentar com vocês sobre o estresse psicológico. O estresse psicológico tem basicamente 3 fases. Tem a fase de alarme, adaptação e esgotamento. Fase de alarme, vem um estresse novo. É a primeira pancada que você recebe dele, ok? Depois, na fase de adaptação, você vai sofrer modificações ou provocar modificações no meio para fazer juiz, para poder resolver aquela situação de estresse. Tudo bem? Então nós na vida fomos feitos para ter alarme, adaptação, cessa. Alarme, adaptação, cessa. Tudo bem? O problema é que a maioria de nós está em alarme, adaptação, 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 adaptação e soma mais um estresse até que a gente esgota. E é aí que vem a outra fase, a ansiedade e depois a depressão. Tudo bem? Ansiedade, eu vou detalhar daqui a pouco para vocês, mas basicamente é tudo aquilo que te deixe em situação de alerta e que te deixe hiperreativo ao mundo por essa situação de alerta. E a depressão, que é aquele humor para baixo, mantido, provocando alguns sintomas que a gente vai discutir daqui a pouco. Certo? Ícaro, estados transitórios significam doença? Não, gente. A capa da Veja, de 20 e poucos anos atrás, que promoveu o Prozac, que tinha acabado de chegar no Brasil, a fluoxetina, um antidepressivo muito bom, certo? Com relativamente poucos efeitos colaterais, entre tantos que tem por aí, quando necessário prescrever. Tá? Eu digo para vocês porque esse ano de 2014, eu só prescrevi uma vez. Uma vez. E eu já atendi mais de 5.000 pacientes esse ano. Eu digo para vocês, não é tão necessário assim. Mas a capa da Veja colocava, inventada a pílula da felicidade. Não sei se vocês lembram dessa capa. Gente, quem vive uma vida inteirinha só de felicidade é doido. Isso é impossível. Certo? Se a gente vem para a Terra para aprender, para melhorar e tudo, se a sua vida foi toda feliz, a sua percepção é que deve estar bem alterada. Então, um estado transitório de ansiedade, transitório de humor para baixo, todo ser humano tem, não chega a ser doença, ok? O que é a doença então? É o estado sustentado com alguns critérios que a gente vai falar. Vamos falar primeiro do estresse.
uma escala de nível de estresse que cada um de vocês agora, eu tenho certeza que vai querer se encaixar. Em que nível será que eu estou? Quem tiver a partir do nível 3, eu sugiro que já procure ajuda. Tá bom? Vocês vão entender por quê. Nível 1, você está se dedicando intensificadamente, com a predominância de achar que você faz tudo sozinho. No pain, no gain. Deixa comigo porque ninguém é tão competente quanto eu. Certo? Essa conduta vai te levar para os próximos níveis, porque nós vivemos em comunidade. Tudo bem? Nível 2, descaso com a necessidade pessoal. É o cara que começa a cheirar mal, de vez em quando. Desculpa, eu falei o cara. Não, gente, a cara também, tá bom? Mas é que as mulheres são melhores de perfume do que a gente. Você começa a ver que não está... Enfim, até o escovar os dentes, higiene pessoal e tudo mais, está descuidando. Nitidamente a pessoa está gastando mais energia em alguma coisa. Ou seja, o foco da vida está excessivamente em algum local. Isso é sintoma de estresse também. A partir do 3, atividades básicas como comer, dormir e sair com os amigos começam a perder o sentido em prol de algo. Se você vê uma pessoa que está focando demais em algo, a ponto disso aí ficar comprometido, já está evoluindo na escala de estresse. E aí, olha o que acontece na etapa 4. Os sintomas emocionais como irritação, impaciência e ansiedade aparecem. Claro que eu estou falando do quadro mantido. Tudo bem? Vamos em frente. 5. O portador percebe que algo não vai bem, mas ele não enfrenta o problema. É quando ocorrem as manifestações físicas. Por quê? Gente, é a metáfora da panela de pressão. O que acontece se você entupir a válvula da panela de pressão? Ela explode. Ponto. No nosso caso, o corpo começa a abrir válvulas de escape para a pressão. Aí vem o quê? Vem o seguinte: cansaço, ganho ou perda de peso, é desproporcional, tá? A vida da pessoa. Má digestão, prisão de ventre, diarreia, gases, gastrites, úlceras, baixa de resistência, infecções, porque o sistema imunológico começa a sofrer por falta de energia, gripes, herpes, pressão arterial alta, derrame, infarto, dores de cabeça, dores musculares na coluna, entre outros. Vejam bem, são sintomas possíveis. Não estou dizendo que se você tem alguns desses, você está mega estressado. Na verdade, hoje em dia, todo mundo vive com uma certa carga de estresse. Mas é para acender uma luzinha se isso aqui é recorrente na sua vida e, principalmente, se nenhum médico ou profissional de saúde acha uma causa palpável. Ok? Mas o sujeito continua evoluindo. É do tipo, não, eu não adoeço. Homem, então, adora fazer isso. Esse negócio de chorar, esse negócio de pedir ajuda, esse negócio de ir no psicólogo, negativo. Tem que parar com isso, gente. Certo? Porque aí você vai para a etapa 6. Começa a necessidade de isolamento. Porque, em essência, o grande estressado se sente incompreendido. Então ele se isola cada vez mais. E aí é que a doença agrava, porque se isolando, fica difícil de buscar e aceitar ajuda. Aí, no nível 7, as outras pessoas são completamente desvalorizadas e tidas como incapazes. É a rejeição, que primeiro era de pena de si mesmo. Ninguém me entende. E agora eu não preciso das outras pessoas. Nem do médico, nem do psicólogo, nem dos meus familiares, nem do meu filho, nem do que quer que seja. Vocês estão vendo que está aprofundando? Além disso, o indivíduo pode ter agressividade, uma sensação de vazio interior que ele tenta preencher com tudo. Essa é a etapa onde os vícios se tornam mais proeminentes, tá? Fase 8, marcas de indiferença e desesperança surgem. Aqui começa a ideação suicida, ok? E por enquanto eu estou falando do estresse, onde a ansiedade já está chegando à depressão. Etapa 9, a vida perde o sentido e o colapso físico e mental acontece. Aqui muitas vezes é um cansaço extremo, sabe? A pessoa que já recorre muito a estimulantes, às vezes drogas e tudo mais, para conseguir ser minimamente funcional. E na etapa 10, a pessoa já pode ver ou não que seu caso é de emergência e necessita de ajuda médica e psicológica. Já necessitava, mas agora é uma questão de sobrevivência, porque os sistemas estão comprometidos. Certo? O que eu acabei de mostrar para vocês, eu tirei da internet. Certo? Mas eu garanto que 80% de vocês não tinha acessado esse artigo. E eu fiz questão de mostrar para vocês, porque eu só fiz uma busca básica. Estresse
Causas, tratamento, é um dos primeiros que aparece. Quem teve a curiosidade já de pesquisar isso? Aí faço uma outra pergunta que talvez seja incômoda. Será que vocês, será que a gente está negando o nosso próprio estresse? E em que número a gente está? E em que ponto tem que chegar para a gente se conscientizar e mudar? Certo? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Sobre o estresse, portanto, gente, tem que ser reduzido, melhor gerenciado, a gente tem que aprender a lidar melhor com ele. O apoio psicológico ajuda muito para você aprender a gerenciar melhor e aprender a não ser tão afetado negativamente por estresse, porque senão, meu amigo, a vida inteira você vai viver estresse, certo? E tratado antes que evolua e agrave-se, mas o tratamento tem que incluir encarar de frente, não subvalorizar e minimizar, melhorar os hábitos de vida e corrigir as alterações de exames, porque muitas vezes você tem alterações, como o Rony muito bem falou, de vitaminas, de minerais, de hormônios, tá? E tudo isso é que está mexendo com a sua psique, com o seu processamento mental. Apoio, pedir ajuda se você sentir que não está conseguindo sozinho. Às vezes apoio é você perguntar, fulano, você que me conhece, eu estou diferente? Estou. Do quê? Certo? A resposta muitas vezes dói, e a nossa tendência é negar a resposta, né? Mas muitas vezes é aquilo que pode nos fazer sintonizar com o que precisa ser tratado. E é claro, se necessário, avaliação e acompanhamento psicológico, terapêutico ou psiquiátrico. Sobre ansiedade e depressão, que já começa a partir do nível 4 de estresse, tá? A origem mais comumente aceita é de problemas nos neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? Imagine que cada nervo seu é um cano, tudo bem? Um cano. Você virou o cano para você e está olhando dentro dele, certo? Um nervo é um conjunto de neurônios. Neurônios são as células do sistema nervoso. Um neurônio nunca toca o outro. Por quê? Porque senão nós viveríamos 1/1000º de segundo apenas. Na hora que ligasse a fagulha da vida, todos os sistemas ligados ao mesmo tempo. Imagina, todos os sistemas musculares, de felicidade, de tristeza, de dor, você ia ter um espasmo e ia morrer. Então o corpo liga, o cérebro liga os sistemas que ele precisa, os nervos que ele precisa naquele momento. Tudo bem? Como? A conexão é temporariamente feita quando o neurotransmissor fica entre os neurônios. Depois ele é rapidamente recaptado, retirado, para que aquela via não fique hiperestimulada. Trocando em miúdos, por que você liga e desliga de acordo com as situações? Porque senão você vai estar rindo em velório, né? E chorando de muita tristeza quando a sua filha fala que te ama. De tristeza, desproporcionalidade. Quais são os neurotransmissores mais envolvidos? Serotonina, GABA, noradrenalina e dopamina. Neurotransmissor é hormônio dentro de nervo. Só isso, muda o nome para neurotransmissor. Serotonina é tida como hormônio do prazer, ajuda a controlar apetite, saciedade, mas principalmente a questão de ansiedade e depressão. Tá? Ainda sobre ansiedade e depressão, fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência e não causa. Por quê? Porque muitas vezes o paciente com a depressão, ele começa a enxergar o mundo cinza. Então, ele é que não está vendo mais, com proporcionalidade, aquela situação que deveria ser mais triste ou mais alegre. Deu para entender? Então, muitas vezes, você pensa que, não, é o problema que está fazendo o sujeito ficar depressivo, mas muitas vezes é o fato dele estar depressivo que está fazendo ele criar problemas ou supervalorizar no dia a dia. Isso afeta o convívio com os outros. Os hábitos ruins, eles podem levar a distúrbios de neurotransmissores e, por isso, ansiedade e depressão, como eu vou falar na segunda metade da palestra. O estresse é o fator desencadeante mais comum das crises dos primeiros episódios. Aquele episódio a partir do qual a pessoa nunca mais foi a mesma, sabe? Muitas vezes é o estresse. E eu tirei de novo da internet. Por quê? Para mostrar para vocês que é fácil conseguir esses dados lá, tá? Isso aqui fala da comunicação entre um neurônio e outro, ó. O que acontece? A bolinha é o neurotransmissor. Quando eu preciso ativar essa via, o neurotransmissor faz a ponte, aí essa via é ativada, conduz a parte nervosa e depois o neurotransmissor é recaptado. Ou seja, ele some dali para aquela via ser desligada.
Ficou claro? Então é assim que a gente ativa e desativa uma emoção de acordo com a proporcionalidade do momento. Se você não tem neurotransmissor, você não responde direito a eventos felizes ou tristes. Aí você começa a ficar desadaptado em relação à ansiedade e depressão. Essa é a teoria mais aceita de ansiedade e depressão, sobre neurotransmissores. A gente tem mania de jogar as coisas nas costas da genética, não é? Tem estudos comprovando que genética é menos de 25% do que você manifesta. Olha só, menos de 25%. Então o que você está manifestando na sua vida, por mais que a família inteira, por exemplo, tenha câncer de mama, desde o tataravô, se você tem, o maior culpado continua sendo quem? Você. Possivelmente seus hábitos de vida até esse momento, certo? As toxinas ambientais e por aí vai. Então a gente tem que parar de se esconder atrás de genética. Os estudos mostram que só os transtornos mais graves na família é que carregam um componente genético para gerações. E esse componente pode ser desligado se você levar uma vida com bons hábitos de vida. Não é uma sentença, deu para entender, gente? Não é uma sentença. Não é porque vovó era depressiva, mamãe era depressiva, que você também vai ser. Não é, tá? E todos nós temos calcanhares de Aquiles. Por exemplo, eu, Ícaro, sob estresse, eu desenvolvo sinusite. Tem jeito, eu já sei o que vai acontecer, vem uma sinusite. Conheço pessoas que sob estresse incham. Vocês devem conhecer gente assim também. Tem gente que tem aí sim uma tendência genética a, sob estresse, ficar com humor ansioso ou depressivo ou ambos. Aí sim tem a tendência, mas não a doença em si. Tudo bem? E lembrando para vocês, no caso da ansiedade e da depressão, a ótica do mundo muda. O ansioso também tem uma ótica cinza do mundo. Só que como ele está com muita energia, para quem olha de fora, fica parecendo que ele está feliz, mas muitas vezes ele está bastante triste, enxergando o mundo mal. Por quê? Ansiedade e depressão costumam ter participação dos mesmos neurotransmissores. Então a manifestação é que varia um pouco. Tá? Bom, outra origem que tem sido bem estudada é de hormônio. Vocês sabem aonde tem mais receptor para testosterona? Não é onde vocês estão pensando. Certo? Onde tem mais receptor para testosterona é no cérebro, em segundo lugar, bem de perto, no coração. Ainda tem uma discussão se é mais coração ou cérebro. E tem gente falando que testosterona é hormônio sexual. Gente, eu pego no consultório toda semana pelo menos 10 casos de pessoas que estão usando antidepressivo, ansiolítico, que é o calmante, ou os dois, que quando você vai ver, o que a pessoa tem mesmo é carência de testosterona. Às vezes tem um hipotireoidismo de T3 ou de T4, que não basta só tomar T4. T3 é que é o hormônio mais importante. Depois vocês podem ler no meu site se quiserem, que é o icaro.med.br. Pregnenolona é o hormônio mais importante do cérebro, responsável pela memória. Horas, se você está passando por aí, carência de pregnenolona, e a sua memória não funciona direito, você vai ficar feliz com isso? Não, pode ser uma das causas do humor depressivo. O DEA, que é um hormônio que tem mais de 120 funções no organismo, controla desde a imunidade, tendência a emagrecer, até o seu humor, certo? A progesterona, que durante muito tempo teve médico falando, progesterona, não, isso aí só é importante quando a mulher vai engravidar. Menopausa, então pronto, não tem mais importância. Ah, é? Então por que a mulher, em todo período pré-menstrual, o humor cai? Porque tem receptor no cérebro para progesterona. Eu tenho milhares de casos tratados de melhoria de depressão, ansiedade e até pânico, onde o equilíbrio básico foi de quê? Hábitos de vida mais saudáveis e melhorar a parte hormonal, que nem sempre é dar hormônio, às vezes é você dar condições para o organismo fabricar. Tudo bem? Então o negócio é um pouco mais embaixo. Os remédios para depressão e ansiedade, a maioria deles, age principalmente nos neurotransmissores. Mas e esses hormônios aqui? Isso também tem que ser visto, ok? E tem sido cada vez mais estudado. A mulher sem estradiol e o homem sem testosterona, eles começam a ficar com depressão e ansiedade muito rápido, certo? Então isso aí precisa ser investigado. Os sintomas possíveis da ansiedade, eu vou passar bem rápido, porque todo mundo já tem meio que empiricamente
Isso, já sabe, né? Sintomas desproporcionais ou mais intensos que no passado daquela pessoa, de preocupações, tensões, medos exagerados, não conseguir relaxar, sensação contínua de que algo vai acontecer de ruim, preocupações exageradas, medo extremo de alguma coisa, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre pensamentos, imagens, atitudes e a repetição desse padrão, pavor depois de uma situação muito difícil. Tudo isso são sintomas possíveis. Eu sempre tenho cuidado de colocar possíveis porque, lembrem-se, se isso aqui é ocasional e é proporcional a uma situação, tudo bem. O problema é o desproporcional e uma coisa intensa e mantida. Deu para entender? Tudo isso aí é sintoma de ansiedade, tá? O que mais? Às vezes, você tem sintomas físicos também. E os sintomas físicos são muito comuns, principalmente quando a parte de neurotransmissores e de hormônios já está bem comprometida, que são dores abdominais, certo? Diarreia ou necessidade frequente de urinar, vertigem, boca seca ou dificuldade de engolir, dores de cabeça, tensão muscular, respiração acelerada, batimentos cardíacos acelerados, transpiração, agitação ou tremor. Lembrando, tudo isso desproporcional ao estímulo, certo? Ou mantido repetidas vezes. Você já tem que começar a suspeitar que se você está com vários desses aqui, você já está passando da etapa 4 de estresse. Você está evoluindo na escala. Ou melhor, involuindo, porque a tua saúde está indo para o brejo. Certo? O que mais? Em alguns casos, outros sintomas podem acompanhar a ansiedade, tipo dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, problemas sexuais, dificuldade para dormir, incluindo pesadelos. Toda vez que tem gente dormindo numa palestra, você olha a audiência. Você quer acordar uma audiência feminina, você fala que tal coisa emagrece, né? E quando você quer acordar a audiência masculina, você fala que dá problema no sexo, certo? Acabei de acordar todo mundo, certo? É sério, todo mundo. Tinha uma outra forma de fazer que era assim: quem se preocupa com o problema sexual, dê uma risadinha. Era ótimo, todo mundo ria. E quando falava de emagrecimento, então, mulheres, a maioria está bem, mas jura que está gorda. Homens, a maioria está mal, mas jura que está bem. Né? Eu trouxe para dar de presente no final da palestra hoje, né? Eu e a Policlínica, deixa eu ver, acho que uns 12 a 13 livros do Transforme-se 11 Hábitos em 11 Semanas, que é o meu livro, tá? Para sortear para vocês, e 5 manual do emagrecimento saudável. Mas eu te pedi até para a Cristiane que o manual só fosse sorteado entre as mulheres. Por quê? Porque o homem vai olhar e falar, para que eu não preciso disso? Né? Eu tô vendo uns fortes aqui que olharam para mim e falaram, qual é desse cara, né? Tudo bem, tranquilo, a camisa disfarçou bem. Vamos em frente. Vale lembrar outras causas comuns de ansiedade que vocês não podem esquecer. É a ansiedade onde você não tinha por que tê-la, mas o que você faz? Você já está usando alguma dessas coisas e está causando em você ansiedade. Por exemplo, termogênico, acelerador de metabolismo de academia, né? De repente você gosta de usar um MR, Hemorrhage, Assault, né? Todos aqueles que vêm normalmente com um rótulo que parece do capeta, preto com vermelho, né? Vamos lá e tudo. Isso acelera e vai causando ansiedade, certo? Medicamento para TDAH, por exemplo, tem gente que está abusando da Ritalina. O uso da Ritalina inadequado, indiscriminado, leva a transtorno de ansiedade, certo? Álcool pode dar um rebote de ansiedade. Os benzodiazepínicos, quando você tenta desmamar deles, que são Rivotril, Lexotan e companhia, que prejudicam a memória, que prejudicam o sono, tá? Os broncodilatadores para asma e tudo, sabe aquele sprayzinho, a bombinha, Aerolim, Berotec e tudo, certo? A cafeína, gente, quem aqui não toma mais de 6 xicrinhas de café por dia? Não precisa nem levantar a mão, são vários. De repente você está evoluindo na escala de estresse porque você está se provocando uma ansiedade, tá? Aí vem as drogas, descongestionantes nasais e remédios para resfriado, podem causar, tá? A nicotina, e aí o fumante então gosta de o cigarro com um cafezinho, pronto, terminou de detonar tudo. Já se simula uma quarta fase do estresse.
E às vezes o remédio para tireoide também que esteja excessivo, fora da dose. Então tem que lembrar essas causas, porque elas são totalmente evitáveis. Ok? E quanto à depressão, Ícaro, quais são os sintomas possíveis? Bom, de acordo com o DSM-4, que é Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tá? É o manual de diagnóstico, diagnóstico e estatística de desordens mentais. 5 ou mais desses sintomas que eu vou falar, tá? Obrigatórios por pelo menos 2 semanas para o diagnóstico. E tem 2 que tem que estar lá sempre, que são humor para baixo, se eu não me engano, frequente desses sintomas. Eu vou falar mais lá para frente. Humor deprimido a maior parte do tempo, perda importante do interesse e prazer em todas ou quase todas as atividades, perda ou ganho de peso desproporcional e sem motivo, insônia ou hipersonia, que é muito sono durante o dia, né? Você dorme e continua pouco produtivo, tá? Retardo ou agitação psicomotora, desânimo, perda de energia, diminuição da concentração e da memória, sentimentos de pesar, fracasso, ruína, morte, culpa, falta de sentido na vida, dificuldade de tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte e ideia de suicídio. Teve 5 desses, onde tem que incluir o primeiro, tá? Que é o humor deprimido quase todos os dias. Você com certeza está com um quadro de depressão, nem que seja leve, ok? Já é para pensar. Outros sintomas também podem estar presentes, como pessimismo, a persistência de pensamentos negativos, chorar facilmente, dificuldade para botar para fora, para chorar, irritabilidade, impaciência. Ué, Ícaro, peraí, parte desses sintomas aí estavam lá no de ansiedade também, não é, gente? Sim ou não? Por um motivo simples, não falei para vocês que o problema é de neurotransmissores do mesmo jeito? Só que tem gente mais programada geneticamente para ansiedade, ou o momento de vida está levando a isso, mais para a depressão. Tem que ver o que a pessoa está tomando também, os suplementos, às vezes de academia, os remédios. Tudo bem? Bom, outros sintomas possíveis: inquietação, ansiedade, já tinha falado, perda de energia, dificuldade de iniciar tarefas, lentificação do pensamento, diminuição da habilidade de pensar, cansaço, desesperança, desejo de morrer, dores do corpo. Mais uma fonte comum da internet, que vocês podem pesquisar mais. E ainda outros sintomas: falta de vontade e indecisão. Às vezes, o indeciso é visto como engraçadinho, né? Aquele que você pergunta, sempre o fulano demora para decidir tudo. Às vezes precisa de apoio, porque aquela indecisão não é dele, não é dela, tá? Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, vazio, pessimismo, ideias frequentes desproporcionais de culpa, baixa autoestima, inutilidade, enfim. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Lembram da ótica cinza? Tudo na vida está cinza. Gente, uma dica básica que eu te dou: se a sua vida está tão ruim assim, pode ter certeza que ela não está tão ruim assim. Você que está enxergando pior do que ela realmente está. Como assim, Ica? Se ela tivesse tão ruim assim, já era incompatível com a sua sobrevivência. Pensa nisso que eu te falei. Tá certo? A maioria das pessoas que chega achando ó vida, ó céus, ó azar, é igual a Iana Harvey. Lembram daquele como é que é, Corrida Maluca? Não, é um outro desenho. O que acontece? A percepção está tão negativa que está sendo potencializada a realidade. Problema todo mundo tem. Certo? Eu vou falar agora para 92% dos presentes, porque as estatísticas dizem que no Brasil 8% das pessoas não acreditam em Deus. Eu acredito, vou falar para os outros 92%. Digo para vocês, Deus nunca te dá uma cruz maior do que você possa carregar. Se ela está pesada, é para te dar costas mais fortes, se você aguentar o tranco. Certo? E eu falo para vocês como alguém que tem problemas, sim. Eu só não me entrego para eles. Isso é parte do próprio tratamento que você pode fazer para depressão e ansiedade. E assim, ó, de novo, acordando os homens, ó, diminuição do desempenho sexual, viu? Pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual e diminuição da libido. Tudo isso aqui pode ser sintoma possível da depressão, tá? E aí vem os físicos também, que são os mesmos sintomas da ansiedade, os mesmos.
Por quê? Em um caso, a energia já está faltando. Por isso que muitas vezes a depressão vem depois dos picos de ansiedade. Certo? A pessoa já está mais exausta. Tá? Mas os sintomas são parecidos. A etiologia tem a ver com os neurotransmissores e com os hormônios. E com os hábitos de vida. Resumindo então, quais são as causas gerais de depressão, de ansiedade? São falta ou excesso de algo, que pode ser físico, pode estar no mental, pode estar até no seu espiritual. A gente vai discutir isso já já. Alguma coisa psicológica, por exemplo, você tem que conseguir responder para você mesmo, em no máximo 5 segundos, qual é o propósito da sua vida. Pensou? Se você não conseguiu pensar, comece a investigar, porque a sementinha de uma depressão ou ansiedade já tem. Por quê? Falta de propósito. Saiu um estudo 2 semanas atrás, mostrando que quem tem propósito na vida vive mais tempo, vive mais feliz e com menos doença. Certo? Então isso aqui também é um conceito subjetivo que leva à depressão e ansiedade. Fatores externos, os problemas, os fatores psicossociais, a tendência genética e, é claro, neurotransmissores e hormônios. A falta deles, se estiverem desequilibrados, tudo isso aqui pode dar problema. Quer ver uma pegadinha da natureza? Ocitocina. Para que serve a ocitocina? A mulher secreta grandes quantidades de ocitocina quando vai ter o parto, para expulsar o feto e para expulsar o leite dos ductos mamários, ok? Só que a ocitocina produzida vai para o cérebro e causa uma grande sensação de vínculo e bem-estar. Por isso que toda mulher que esteja normal, digamos assim, se sente bem quando está amamentando. Certo? E hoje em dia já se sabe que várias pessoas têm problema de depressão e ansiedade por carência de ocitocina, que é chamada, por exemplo, de hormônio do amor. Remédios, suplementos, substâncias e drogas, tá? Alguns remédios para pressão, por exemplo, podem diminuir a chegada de sangue no cérebro e isso levar a casos de ansiedade e depressão. Ok? Vou falar de outros depois. E os hábitos de vida. Tá, Ícaro, você já me convenceu e eu já até me identifiquei em alguns dos grupos aí. E agora, como é que a gente trata? É aqui que eu quero propor para vocês uma coisa diferente de só remédio. Tá? Primeiro, você tem que adquirir real saúde. Como? Mudando a sua conduta mental e emocional. Tá? Se você tá triste, não vai ficar remoendo música triste, filme triste, companhia triste, pelo amor de Deus. Não é? Então, a mudança de conduta mental, do tipo, eu vou vencer. Não é negar a dificuldade. Ficar igual o doidinho que fica sentado. Eu vou vencer, mas não faz nada. Eu vou vencer. Isso não vai adiantar nada. Certo? É mudança de conduta mental e depois de conduta postura ativa mesmo. O apoio psicológico ajuda muito, que às vezes você tem que mudar a forma como você encara as situações. Certo? Eu faço terapia toda semana. E a maioria dos meus pacientes também. Por quê? Porque muitas vezes você precisa de um observador externo para te dizer aonde que você eventualmente está errando nos seus conceitos. Ok? Corrigir as causas. Aqui os remédios podem ajudar enquanto você corrige as causas. Ok? Eu vou falar depois como eles agem. E é claro, buscar propósitos, foco na sua vida e a disciplina no que seja necessário para segui-los. Isso é um começo. Bom, Ícaro, por que você fala dos remédios? É o seguinte, antidepressivos e calmantes, muitas vezes eles são indicados por aí como a salvação isolada, não é, gente? Não são. Eu não conheço nenhum paciente, em mais de 35 mil que eu já tratei, em 15 anos de medicina, não conheço, que sem tratar a causa de uma depressão ou de uma ansiedade, tenha se livrado do remédio. Não conheço. Ou seja, não preciso mais, misteriosamente foi curado. Entenderam o que eu acabei de dizer? Porque o que a maioria dos remédios faz é agir nos neurotransmissores dentro da fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? Aquela comunicação entre os neurônios que eu mostrei para vocês. Então, a maioria dos remédios não faz você produzir mais hormônios ou produzir mais neurotransmissores, não. Faz é você utilizar melhor o pouco que você tem. Qual é o perigo disso? É você que de repente tinha 10 pessoas na sua sessão e tira 1. Agora tem 9 fazendo o serviço de 10. Tudo bem? Sim,
Aí você fala para o seu chefe, olha, a gente está precisando de uma pessoa aqui. Aí o seu chefe fala, não, eu vou dar computadores mais potentes para todo mundo. É mais ou menos um remédio, faz isso. Otimiza o que já está lá, mas não melhora a produção de neurotransmissores e de hormônios. Quem é que melhora a produção? Material de construção que você dê para o seu corpo. É água, é comida, é exercício, é sono, é respiração. Deu para entender? Mas é claro, enquanto você não coloca os hábitos direitinho, o remédio ajuda você a funcionar melhor com o que tem. Ficou claro, gente? Mas não pode ser uma medida isolada, senão você vira um dependente químico. Ok? Claro que tem pessoas que às vezes tem que usar por longos períodos, mas não é a maioria dos que melhoram os hábitos de vida. O remédio trata o sintoma e não a causa. A causa pode ser um problema com a família, certo? A causa pode ser um problema hormonal e o remédio não vai repor hormônio. A causa pode ser o pré-treino que o sujeito está tomando há 2 anos e resolveu tomar todo dia porque ele se sentia bem com ele, com o pré-treino. A causa pode ser o café e o cigarro. Deu para entender? Então a gente tem que ir na causa. O remédio geralmente não aumenta a fabricação, como eu acabei de dizer, por isso sozinho é insuficiente. O efeito depende da presença da medicação, tá? E tem efeitos colaterais comuns. E tem uma coisa, se você não tratar a causa, você começa com fluoxetina 10 miligramas, daqui a pouco você está com 20, depois com 40, depois com 60, depois com 80, depois você já atingiu a dose tóxica. Tem que mudar de remédio ou associar outro. Por que que isso acontece? Você nasceu com aquela molécula do remédio dentro de você? Sim ou não? Não. Então seu corpo começa a olhar como uma molécula estranha e começa a tentar te desintoxicar dela. Deu para entender? E aí cada vez mais você dá uma dose maior porque o seu corpo está tentando se intoxicar cada vez mais. Só que no caminho de intoxicação é que você começa a engordar, reter líquido, por aí vai. Porque o seu fígado, os seus órgãos já estão reclamando das quantidades. Se você fosse na causa, talvez não precisasse ou precisasse menos. Ok? Quando o convencional falha, remédios, por vezes até junto à psicologia e terapia, quando esse binômio falha, o que pode estar faltando? Na maioria das vezes, gente, hábitos de vida mais saudáveis do próprio paciente. Ninguém vai poder fazer por ele, ninguém vai poder se exercitar por você. Não existe pílula de exercício. Parece que tem uma empresa, agora, uma multinacional, que está querendo vender próximo marketing, ou já saiu lá fora, uma pílula que, teoricamente, um tipo de alimentação, de suplemento que você usa e não precisa se exercitar. Isto é mentira, é mito. Isso é impossível. Ninguém vai se exercitar por você, tomar água por você, vai respirar por você, ok? Que hábitos de vida saudáveis são esses? Água, respirar, exercício físico regular, nutrir pensamentos e condutas positivas. Isso, gente, você tem um cérebro esquerdo racional e um direito emocional para quê? Para usar os dois em equilíbrio. Então, quando um está pedindo arrego, o outro tem que racionalmente trazer para cima e vice-versa. Entendeu? Então, ser positivo é muito importante. Você acreditar que vai vencer e correr atrás dos mecanismos para isso. Senão, você já começou a batalha derrotado. E você já viu onde ela vai te levar. Certo? Sol, a gente tem que se expor ao sol regularmente. Hoje em dia, essa luz aqui não substitui não, gente. O sol, ele é importante para a síntese de vitamina D, mas ele também é importante porque o nosso cérebro reage à luz solar, produzindo substâncias que trazem bem-estar e vão equilibrar seu sono à noite e o seu metabolismo. Ok? Consultas médicas e com profissionais de saúde competentes regulares, nutricionista, dentista, psicólogo, dormir direito. A maioria das pessoas pensa que dormir ou é porque é uma coisa gostosinha que eu vou fazer, ou então não é tão importante assim. Mentira! Até engordar, não dormir direito vai fazer você engordar cada vez mais. Certo? Evitar os vícios, né? Pesquisar direito, ter informações de qualidade, comer direito e diminuir o estresse. Por que diminuir o estresse? Porque a gente acabou de ver que nenhuma ansiedade ou depressão vem de nenhum outro lugar que não seja o quê? O estresse, como desencadeante ou agravante. Por enquanto tá claro, gente? Sim ou não? Então tá bom. Bom, por
que esses hábitos são importantes, fundamentais para o desempenho adequado do seu cérebro? Gente, no seu cérebro é que está a sua inteligência, suas memórias, suas emoções. É porque desses hábitos de vida é que o cérebro tira o necessário para o seu sustento e funcionamento. O seu cérebro precisa de água, 72% do cérebro é água. Ele não tem como ter água se você não tomar água direito. O seu cérebro, fora a água, precisa de gordura. Gordura, sim, porque o revestimento dos nervos é gordura, mas não a gordura que alguns apontaram daqui de baixo. Essa não sobe, tá bom? Ele precisa de gorduras de qualidade, que não vão vir se você não se alimentar direito. Alguns ômegas, por exemplo, 3, ômega 9, ok? Seu cérebro precisa de proteínas, porque os neurotransmissores são basicamente de origem proteica. Se você não comer proteínas de qualidade, você vai fabricar como? Então o que eu quero que vocês entendam é que a maior parte dos casos de ansiedade e depressão, em essência, tem uma pessoa com hábitos de vida ruins por trás. Uma vida difícil, todo mundo tem em alguns períodos da vida. Se vai evoluir para depressão e ansiedade, sempre tem a participação de hábitos de vida ruins. O cérebro, que é obrigado a funcionar sem bons hábitos de vida, fica disfuncional com o tempo. Os hormônios e neurotransmissores só são adequadamente produzidos pelos materiais e condições que você dá pelos seus hábitos de vida. Ok? Olha aqui o que é um cérebro sem hábito. É um carro sem combustível. Você está rodando com o seu carro e está lá avisando o ponteiro que está acabando o combustível. Certo? E você continua rodando. Ele começa a engasgar, não é? Engasga, engasga e depois uma hora para, até você abastecer de combustível. Mas nos carros atuais, o que acontece? Se entrar ar no sistema de injeção, por aí vai tudo, você pode até botar o combustível, mas já era. Você vai ter que levar uma autorizada, reprogramar a injeção e tudo mais. É a mesma coisa conosco. Você vai funcionando, sem hábitos de vida. Vai ali no estresse, passa as fases, ansiedade, passa as fases, depressão. Nem isso te para, uma hora você vai parar no esgotamento. Acabou o combustível. Ok? E lembre-se, um corpo saudável sustenta melhor o cérebro. Se o seu corpo está com carência de nutrientes, com obesidade, com pressão alta, com diabetes, tá? Ou até o sobrepeso mesmo. O corpo é que manda nutrientes, é que provê uma boa circulação, é que desintoxica o cérebro. É a sustentação, ó. O cérebro, a cabeça está em cima do corpo. Então, ou você tem um corpo saudável, ou então o seu cérebro vai ter algum desses problemas que a gente conversou. É uma questão de tempo. Ok? O que é o conceito básico de saúde, então? Já que vocês agora acho que já entenderam que para não entrar nessa de estresse, ansiedade e depressão, tem que cuidar da saúde. Gente, corpo, mente e espírito. Mas tem que ser os três. Porque a falta de um prejudica os outros. Tá? Só vive para fazer o que quiser da sua vida, plenamente, sem depressão, ansiedade, e gerenciando melhor o estresse, quem tem saúde. Hábitos saudáveis de vida e um bem-estar de mente e espírito. Não tem jeito, não tem como alterar essa mecânica. Porque se um deles faltar, ó, você já não tem saúde. E se não tem saúde, nem corpo e nem mente. Então vamos falar basicamente como é que faz para, além dos remédios e companhia, você cuidar dessas instâncias. Primeiro, gente, cuida do espírito, procura fazer o bem e mantém um bom relacionamento com Deus ou alguma coisa que você acredite. Eu já tive pacientes esse ano, pelo menos uns 5, que o que eu falei para o paciente foi, olha, acho que a bateria está acabando. O que eu falei basicamente foi o seguinte, eu vou te passar algumas vitaminas, minerais, vamos ver seus exames, mas eu acho que o que você está precisando é reatar com Deus. É sério. É sério. Aí vieram me perguntar assim, pô, mas um médico que fala de Deus, como é que é isso? Né? Gente, não tem impedimento nenhum. Estou dizendo para vocês, nós somos corpo, mente e espírito. Se de repente você tinha um bom relacionamento com Deus, se afastou e está se sentindo mal, possivelmente esse relacionamento está sentindo falta, está fazendo falta, sim ou não? Agora, se você não acredita em Deus, eu vou te lançar outra coisa. Você não nasceu por brotamento espontâneo, né? Tinha um ser vivo, inteligente, dele saiu uma vesícula e depois foi você. Não, né? Ou seja, alguém mais inteligente tem que ter te criado.
Esse alguém inteligente, a gente que acredita, chama de Deus. Só isso. Então, gente, se o seu relacionamento com Deus não está legal, reate-o. Outra coisa, faça o bem. Saiu um estudo no começo desse ano, mostrando que, aliás não, começo do ano passado, tá? Às vezes eu acho que ainda estou em 2013. Esse estudo mostrou o quê? Que quando você mente, você causa um curto-circuito no cérebro. Então, a filosofia do detector de mentiras é um pouco disso, né? A alteração do padrão cerebral. Mas assim, esse curto-circuito é muito maior do que se pensava. Então, fazer o mal é uma grande mentira, porque a gente sabe em essência o que é o certo, o que é o bem. Então, quando você não faz o bem, você se afasta do bem-estar do espírito. Certo? E aí você gasta energia e você adoece. Esse estudo foi bem interessante mesmo. Falando da mente, cultive bons pensamentos, tá? Mantenha-se sempre estudando e adquirindo conhecimentos e cuide das suas emoções e desejos, do seu cérebro intelectual e emocional. Tá certo? Por quê? Tem um livro chamado Talmud que fala isso muito bem. Cuide dos seus pensamentos como a origem de tudo. Por quê? Porque todas as suas atitudes, todo o seu caráter, todo o seu destino vem do que primeiro você moldou aqui, ó. A mente é muito, muito poderosa. Eu já tive paciente que, até ele mudar a cabeça dele, dinheiro, quimioterápico para o câncer, sabe, remédios, melhores cuidadores, estava tudo certo, mas o câncer estava acabando com o paciente. Até que eu fiquei sabendo depois que ele mudou, ó, a cabeça. O que eu estou querendo dizer para você? Nem o melhor remédio, tratamento profissional do mundo vai tirar você do buraco se em primeiro lugar a sua cabeça não te tirar de lá. Tá certo? E às vezes é lutar você contra você mesmo. Aí tem o apoio psicológico, meditação, várias outras coisas que ajudam. Certo? Considerações sobre o corpo. Gente, cuide bem do seu corpo, você mora nele. Dá para entender? Você tem um espírito, joia. Você tem uma mente, joia. Aonde esses dois estão? Estão dentro de você, dentro do seu corpo, dos seus ossos, dos seus músculos e todos os outros órgãos. Então, não cuidar do corpo vai fazer a sua mente deteriorar. É simples assim, porque está tudo interligado. Ok? Seu corpo tem que estar muito bem cuidado para você poder interagir com o mundo. E assim lutar para alcançar o que você quiser na sua vida. Como é que se cuida do corpo? Gente, você precisa de combustíveis e estrutura para funcionar. Certo? Combustíveis são os materiais que te geram energia. Estruturas são os materiais que fazem a sua constituição. Músculos, ossos. Concorda? Já tinha parado para pensar nisso? Você precisa de combustíveis e de estrutura. Então a gente precisa ver de onde vem esses combustíveis e essa estrutura. Tá? Esses combustíveis e estrutura, como uma casa precisa de tijolos, areia, cimento, e de água, luz, telefone, gás, precisam vir de algum lugar. Esses combustíveis só tem como vir de um lugar, dos hábitos saudáveis de vida, da tua alimentação, da tua água, da sua respiração, e isso tudo, pela distribuição do sangue, chega aos locais corretos para ser aproveitado. Simples assim. Se faltar alguma dessas pecinhas, você não faz o bolo. Você faz o bolo. Tudo tá certo que a farinha de trigo pode ser importante. Eu não gosto do trigo porque tem muito glúten, tá? E é inflamatório. Mas enfim, você vai fazer seu bolo e você tem tudo lá, menos a farinha de trigo. Você faz o bolo? Nossa, mas são 10 ingredientes, só faltou um. Ele faz falta? Faz. Igual aqui, ó. Cada hábito saudável de vida é fundamental para você ter a saúde do todo. Se faltar, você tem problema. Bom, o que eu já tinha falado para vocês, vou passar. Entenda de outra forma. Você sabe o que é metabolismo? É a sua qualidade e velocidade do funcionamento geral. Certo? Isso é metabolismo. Todo mundo aqui quer ter um bom metabolismo. Alguns para ter um bom corpo, outros para poder funcionar a mente direito, outros para poder ter um bom desempenho físico. Cada um de vocês aqui tem seu objetivo. Mas, gente, só se você tiver um bom metabolismo que você vai conseguir ter um bom corpo e uma boa mente. Certo? E de onde vem o metabolismo? Água, exercício, água, comida e oxigênio, que vem da respiração.
através de uma boa circulação que o exercício físico provê, vão chegar direito às estruturas do corpo, que principalmente durante o sono vão fabricar e reparar o que você precisa. Deu para entender essa sentença? O que eu expliquei para vocês? Os combustíveis e a estrutura que vocês precisam para viver vêm da água que você bebe, da comida que você come, do ar que você respira. A sua circulação, que é promovida principalmente pelos exercícios físicos, vai carregar tudo isso para os órgãos, seus órgãos, tá? Que durante o sono, principalmente, é que vão fabricar o que você precisa. Vários hormônios que você produz durante o sono só são liberados durante o dia, mas continuam sendo produzidos durante o sono. A serotonina, o GABA, a dopamina, os neurotransmissores que eu falei, são produzidos principalmente quando? Durante o sono. Então, se você não dormir direito, não funciona. Mas não adianta dormir direito se você não respira direito. Não adianta dormir e respirar direito se não tem exercício. Você entendeu? É tudo. Ficou claro? Então, todos nós estamos buscando um bom metabolismo, tá? Cada hábito que você adquirir, que seja somado aos anteriores, não é em substituição, tá? Na falta dos hábitos, o que acontece? Presta atenção nesse slide, por favor. É o seguinte: se faltar um dos hábitos saudáveis de vida, o seu cérebro entende: eu não tenho como fazer esse bolo, eu não tenho como liberar que essa pessoa tenha disposição e energia, senão ela vai gastar e está faltando algum hábito importante. Aí o cérebro desencadeia em você 3 consequências. Primeira consequência: falta de energia para o que não seja fundamental. Aí sua disposição cai, certo? Você se sente cansado, exausto. Segunda consequência: você começa a perder os principais gastadores de energia do corpo, que são quem? Músculos, ossos, mas tem outro gastador do corpo que é complicado. Tem o sistema neurológico e o sistema imunológico. E a outra consequência é: já parei o gasto, não é? Já tirei energia, então eu vou programar essa pessoa para acumular. Aí você vira um retentor de líquido e um engordador. Aquele que come pouco, mas engorda pra caramba. É isso que acontece quando faltam os hábitos de vida. Até engordar você engorda, porque o seu organismo pensa: vixe, não sei quando que vai vir combustível, na falta de um vamos reter todos. Aí tem gente que me fala: olha, Ícaro, eu morro de medo de câncer, doutor, só que os hábitos de vida são péssimos. Dá vontade de falar assim, e às vezes eu falo: você não precisa ter medo de câncer, porque se continuar do jeito que está, você vai ter um. Então o que acontece? Por que o câncer vem em quem tem hábitos de vida ruins? Porque o sistema imunológico exige um bom metabolismo para funcionar. E quando falta hábitos de vida adequados, o sistema imunológico é um dos primeiros sistemas a ser desligados ou a funcionar mal. Aí a pessoa desenvolve doenças autoimunes ou tumores. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Muitos casos de câncer têm a ver com hábitos de vida ruins. E os hábitos estão divididos nos fundamentais e nos importantes. Vou falar bem rapidamente deles, porque vocês já pegaram a noção, e depois lá no site tem tudo isso que vocês podem ver também. Água, comida, respiração, exercício e sono. Isso aqui é fundamental. Água, tome água de hora em hora, mesmo sem sede. No máximo de 2 em 2 horas, mesmo sem sede. 2 litros de água por dia não é o suficiente. Não aqui em Brasília, onde o clima é muito seco, a altitude é elevada e rapidinho a gente se resseca, ar-condicionado e tudo mais. Ok? Tem gente que vai na mídia dizer: água, tome só quando você tiver sede. Dá vontade de perguntar: sério, nobre colega? Quer dizer que então não precisa fazer revisão no seu carro. Leva só quando ele quebrar. Não é? Água você tem que tomar mesmo sem sede. Quando você espera sede, você já está desidratado. Quando você espera fome, você já está desnutrido. Seu metabolismo já caiu. Na próxima refeição você já vai engordar mais e reter mais líquido. Então não faça isso. Mas também não adianta lembrar de mim: ixi, passei 5 horas sem tomar água. E agora? E eu agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar 5 copos de uma vez. Não. Por quê? O excesso de água que entra de uma vez circula no seu corpo, leva vitaminas e minerais para fora quando sair. Então ele lava você por dentro.
Tudo bem? Então o ideal é tomar realmente distribuído. E outra, água é água, tá? Refrigerante não dá. Refrigerante é uma porcaria ácida, só faz mal, não faz bem pra nada. Até a libido ele afeta, porque piora a oxigenação do sangue. Né? Falou em libido, falou em sexo, opa, vou parar o refrigerante amanhã, né? Vocês, eu já parei um tempão. Certo? Refrigerante é uma praga. Até o light engorda, o que piora a oxigenação e piora, o que acidifica o sangue, piora a oxigenação, piora o metabolismo. Certo? Então água é água, de hora em hora na sua vida, mesmo sem sede. Se vocês quiserem, agora vai todo mundo pro celular, quer ver? Tem para Apple, quem tiver Windows Phone, só lamento, desculpa. É pouco no Brasil, não deu para fazer ainda. Mas quem tiver iPhone, ou iPad, ou Android, pode baixar aí. Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. É um aplicativo meu, gratuito, não estou vendendo aplicativo, que lembra você de tomar água de hora em hora, de comer de 3 em 3 horas, de respirar profundamente direito, que a maioria de nós esquece, e de tomar os suplementos se você tomar na hora certa, tá bom? Gratuito. Por que eu mandei criar o aplicativo? Simples, porque a maioria das pessoas saía super empolgada do consultório das palestras e depois a rotina engolia a pessoa. Deu para entender? Você me arruma um copo d'água, por favor? Obrigado. Por falar nisso, desculpa. Comida, pessoal, alimentação. Quais são as 5 dicas básicas de alimentação? Primeiro, tomarás um bom café da manhã. Tá? Por quê? Você passou de 6 a 8 horas hibernando. Você acorda precisando de alimento. Senão seu metabolismo não vai pegar. Ok? Aí você vai acordar no almoço. Se você acordou mais tarde, acordar mesmo, né? Despertar. Você quando chegar à noite não vai dormir direito e o ciclo se repete no dia seguinte. Então, coma um bom café da manhã. Segundo, depois do café da manhã, coma de 3 em 3 horas. Algumas pessoas até de 2 em 2 ou de 2 horas e meia, 2 horas e meia. Terceiro, tem um bom acompanhamento nutricional. Um bom nutricionista sempre ajuda mesmo. Mas atualizado, porque tem uns falando besteira por aí também. Tá certo? Quarto, coma fibras direito no seu dia a dia. Folhas, frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, brotos. Por quê? Fibra ajuda a manter a gente limpo por dentro, ajuda a nutrir as boas bactérias do intestino que protegem a gente e protegem contra o câncer de intestino, que é um dos que mais cresce atualmente. Por quê? Porque a gente come fast food demais. Você sabe por que o nome é fast food? Porque é o caminho mais rápido para o céu. Fast, rápido. Continua comendo para você ver. Complexo o negócio, tá? A alimentação saudável inclui boas gorduras, sim, porque hoje em dia já se sabe que gordura não faz esse mal todo, nem ovo faz mal, muito pelo contrário, ovo em geral faz bem. Inclua na sua dieta, tá bom? E procure evitar excesso de líquido junto às refeições, porque isso piora a digestão. Não são os principais pecados que a gente comete, né, gente? Então, ter um bom acompanhamento nutricional é o principal, tá certo? No meu site tem uma lista de alimentos funcionais, se vocês quiserem ver, tá? Tá lá no link Bons Alimentos, como o açafrão, que é um excelente anti-inflamatório e anticâncer, o alho e a cebola, que são excelentes para qualquer tipo de infecção ou inflamação, além de antibióticos naturais, o chá verde, que até a maioria dos hipertensos pode tomar com moderação, alguns é que tem problema, tá? Chá verde tem várias funções, várias. O gengibre, que é excelente para emagrecer, olha aí, ó, gengibre, canela, tá? Termogênicos naturais, tudo. Foi só eu falar que era bom para emagrecer que eu já vi gente pegando o celular e bloquinho de anotação. Incrível, né? Lá no site tem vários artigos sobre emagrecimento saudável, inclusive essa palestra, se a polícia me permitir, eu vou colocar no meu site, para todo mundo no Brasil poder baixar, certo? E tem palestras lá sobre emagrecimento saudável também. Respiração. Comigo, todo mundo agora, vamos. Doeu? Você gastou 5 segundos e renovou boa parte do ar dos seus pulmões. Faça isso ao longo do dia. Por isso que o aplicativo lembra de respirar. Teve uma paciente que virou para mim e falou assim, uai, doutor, não precisa nem dizer de onde era, mas enfim. Uai, doutor, mas eu estou respirando, senhor. Né? Tinha um sotaque bem engraçado.
Eu sei que a senhora está respirando, porque eu não sou perito do IML, né? O problema é que nós, quando estamos numa reunião chata ou numa palestra interessante, eu prefiro a opção 2 aqui hoje, tá? Palestra interessante. Ou quando a gente está prestando atenção em alguma coisa e tudo, ou quando está muito estressado, alguma coisa, bloqueia a inspiração. Ela fica superficial. Aí a gente leva menos oxigênio para o corpo. E por levar menos oxigênio para o corpo, o metabolismo cai. Lembram? Que é um dos combustíveis. Então, gente, vamos respirar melhor. O melhor é fazer yoga, tai chi chuan, pilates, liangqigong, automassagem, meditação, enfim. Se não der, bota o aplicativo e lembre de respirar profundamente várias vezes no dia. Isso ajuda muito. Respirar profundamente tem um efeito de aumentar o oxigênio, e o oxigênio tem um efeito calmante no cérebro. Tudo bem? Façam isso. Quarto, exercício físico regular. Quais são as regras do exercício físico? Primeiro, se possível, tenha um bom personal ou um bom professor de educação física para te orientar. Tá bom? Que vai saber as suas restrições articulares, o que é melhor para você e tudo. Segundo, nunca passe mais de 48 horas sem se exercitar. Nunca. Essa frase não é minha, é da Solange Frazão, mas é uma frase muito boa. Tá? O que acontece? O seu metabolismo, ele fica elevado várias horas depois do exercício físico que você fez. Só que começa a cair. A cada 48 horas dá para manter mais ou menos um bom metabolismo. É um bom começo. Claro que tem regimes de exercício melhores. Tudo bem? Terceiro, tem exercício de força pelo menos uma vez por semana. Por quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se você só faz caminhada, seu corpo vai começar a quebrar seus músculos do tronco e dos braços. Aí depois vai ficar flácida, vai bater lá no consultório e vai falar pra você, mas também, né? Entendeu, gente? Então, exercite os músculos que você quer manter. Tem um filme que eu vi, né, com a minha amada esposa, que é a Kátia, que tá ali, ó. Ela sempre fica sem graça quando eu aponto. Ela é linda, tá ali, me ajuda nas palestras, certo? Mega crítica comigo, fala, moça, vai botar isso mesmo? Tá bom, viu? Essa ficou legal por enquanto? Tá joia, né? Ela vai me matar depois, né? A gente viu um filme que tinha um dentista, e o dentista era muito engraçado, porque era um cara sério, engraçado, como? Ele virava para os pacientes, não se esqueça, passe fio dental só nos dentes que você quer manter. Você quer perder algum? Já sabe o segredo, né? Eu digo para vocês, malhe só os músculos que você quer manter. Tá bom? Não se esqueça. Então, pelo menos uma vez por semana. Porque mulher adora fazer exercício daqui para baixo. Só que eu tenho que lembrar vocês que vocês também têm daqui para cima. Certo? Então tem que malhar pelo menos uma vez por semana. Exercício físico, então, pelo menos a cada 48 horas, por uns 30 a 40 minutos. A não ser que você tenha rotinas de exercícios especiais que eu não vou discutir aqui. Qual que é o principal benefício do exercício físico? Circular o sangue. Certo? E em segundo lugar, melhorar o metabolismo. E o quinto hábito, durma direito. Tudo isso aqui tem artigos no meu site, se vocês quiserem ler depois. Tá bom? O que é dormir direito? Dormir no escuro, dormir no silêncio, ok? Fundamental, porque luz e som mantém você microacordado. Aí você acha que dormiu, na verdade você apagou. E apagar é diferente de dormir. Tá certo? Se você tem aquele companheiro ou companheira, gente boa, que tem televisão no quarto, tira a televisão. E se o companheiro encrencar, tira o companheiro. Tá certo? Porque televisão é o pior lugar que pode ter para você tê-la é no seu quarto. Tá certo? Não é bom. Outra coisa, nunca durma em jejum e nunca durma com sede. Porque você vai precisar durante a noite, né, de alimentos e de água para poder sintetizar várias coisas. Agora, é claro, não vai comer uma buchada de bode à noite. Tá certo? Ou seja, nem 8, nem 80. Aquela história, doutor Ícaro, carboidrato à noite engorda, o maior mito que existe. Agora, se você sai daqui e fala, opa, então agora está liberado, também não é assim. Né? À noite é melhor você ter pouco carboidrato, mas tem que ter. E mais proteína, um pouquinho de fibra, boas gorduras. Tudo bem? Essas são as regras básicas do sono. E tem a regra do não ponturismo. Seu colchão não pode ser Highlander. Aquele só se cortar a cabeça que ele, né,
Seu colchão não pode ser herança de família, gente. A cada 3 a 5 anos, abre a mão, seu mão vaca, e compra outro. Certo? E colchão, muitas vezes, tem que ser virado de lado. Porque senão, você não dorme mais, você se encaixa na cratera com o seu formato. E a sua coluna vai para o espaço. Tá? Outra coisa, travesseiro. Travesseiro é fundamental. O melhor é aquele viscoelástico da NASA. Tá com uma densidade boa para você. Por quê? A melhor posição para dormir é de lado, ok? De lado e com a cabeça, o pescoço a 90 graus com o ombro. Tudo bem? Então olhem pelo sono de vocês. Os hábitos fundamentais são esses. E os importantes? Informe-se com qualidade. Tem muita gente falando besteira na internet, nas revistas, e muitas vezes é bam. É gente que tem muitos certificados na parede, só não está se atualizando. Tá? Então informe-se com qualidade. Pense. Se você não sabe o certo, como é que você vai fazer o certo? E outra, seu médico, seu profissional de saúde, de repente tem 400 casos para estudar por mês. Você só tem um, o seu. Estude bem. Você é o principal interessado da sua saúde, né? Na sua saúde, ou deveria ser. Controle o estresse, lazer e hobbies. A gente já falou isso a palestra inteira. Tá certo? Sol e vitamina D. O sol é importante para a produção de vitamina D, tá certo? E também para manter o seu ciclo de dia e noite. Tem gente que tem problema de insônia, sabe por quê? Porque o organismo não sabe mais o que é dia e o que é noite. Perdeu essa programação. Simplesmente porque a pessoa passa às vezes o dia inteiro aqui, ó. Obrigado, homem. Deu para entender a questão? Então você precisa pegar sol, não só pela síntese da vitamina D. Você precisa pegar sol também para o seu corpo saber o que é dia, saber o que é noite. Porque o seu cérebro está ligado na luz que entra, ligado ou desligado pela luz que entra na retina. Tá ok? Intoxicações e excessos. Evite qualquer intoxicação em excesso na sua vida. Não estou dizendo que você não vai beber de vez em quando, tá? Eu estou dizendo que você tem que evitar intoxicação recorrente. Por quê? Toda vez que você colocar uma toxina para dentro, o seu organismo vai gastar energia para poder desintoxicar, para poder jogar aquilo fora, metabolizar. Ainda tem o dano da própria toxina. Vocês entenderam o problema? Essa energia vai sair de algum processo que o seu organismo precisaria mais. Então, às vezes, vai sair do seu humor, vai sair da sua disposição para fazer as coisas, da sua vitalidade para a contração muscular e por aí vai. E energia, gente, grave isso, à medida que o tempo passa, ela não sobra, ela falta. Ok? Tenha positividade no pensamento e ações. Quem começa o dia com pensamentos negativos, já começa derrotado. Lembre-se disso. E faça consultas regulares com bons profissionais de saúde, né? Nutricionista, porque quanto melhor você comer, menos suplementos você vai precisar, menos remédios. Um bom psicólogo, se você já está naquela escalada ascendente do estresse, cuidado. Tem certas coisas que você tem que cortar quando são pequenas, quando ainda é fácil de você lidar com ela, tá? Um dentista, porque a saúde bucal afeta a saúde do resto do corpo, tá? Isso aqui é um resumo dos 11 hábitos de vida, para vocês não esquecerem. Consequências naturais dos bons hábitos. Resposta melhor às agressões e recuperação mais adequada. E é claro, adoecer menos. Você não vai deixar de adoecer, mas vai adoecer bem menos, vai se recuperar mais rápido. Bem-estar, produtividade, qualidade de vida e por tudo isso mais capacidade de sucesso. Ok? Você não precisa começar tudo de uma vez, mas é claro, dependendo do grau que você esteja naquela escalada de estresse, você é que sabe onde o sapato aperta e quantos hábitos você não precisa melhorar de uma vez. É você quem sabe o grau de necessidade, tá? Mas é claro que cada pessoa tem seu ritmo. Não se deixe abater porque um dia ou outro você não conseguiu melhorar aquele hábito de vida, você fraquejou um dia ou outro. Para cada erro, planeje 10 acertos. Você vai em frente. Sempre tem tempo, pelo menos para melhorar. Ok? Outros aspectos para você lembrar. Vocês sabiam, eu vou falar rapidamente disso aqui. Vocês sabiam que soldados não podem passar marchando em cima de pontes? Por quê? Como é a mesma frequência, cada força de pisada soma com a pisada anterior. E qualquer ponte pode cair. É a teoria da ressonância.
Isso é a mesma coisa que acontece na sua cabeça quando você mantém pensamentos repetidos, ruins ou de estresse. Durante o dia, quando o aplicativo tocar respiração, por exemplo, sabe? Para, dá um jeito, vai no banheiro, desambienta, foca na respiração, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto que seja. Quebra esse pensamento de ressonância. Porque senão você chega no final do dia detonado, por um dia inteiro da mesma vibração massificando na sua cabeça. Tá? O carro que fica sem combustível já mostrei para vocês. Esse artigo, a pílula mágica, é para mostrar para vocês o seguinte: você pode tomar o melhor remédio do mundo. Esse remédio ainda precisa descer seu tubo gastrointestinal e ser absorvido nos intestinos. Para ser absorvido, ser circulado e chegar nos lugares certos, precisa de água, de circulação, de alimentação, de exercício. Deu para entender? Resultado, não dá para fugir dos hábitos de vida. Qualquer remédio precisa deles até para agir. Colesterol e hormônios, por que eu coloquei aqui? Testosterona, pregnenolona, DEA, estradiol. Todos esses hormônios têm um ponto em comum, eles vêm do colesterol. Então, se você tiver com colesterol baixo demais, isso vai adoecer você e facilita a depressão e a ansiedade. Porque nem 8 nem 80. Tem gente que está andando demais com colesterol baixo demais por aí. Ok? Remédios como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e companhia pioram a absorção de proteínas, porque diminuem aumentam o pH do estômago, diminuindo a acidez. Resultado, com menos proteínas, você produz menos serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina, que são o que, gente? Neurotransmissores, facilitando a ocorrência a médio e longo prazo de depressão e ansiedade. Você nunca tinha imaginado isso, né? Tem vários remédios que têm essa relação. Açúcar. O açúcar vicia mais que a cocaína. Tá? E o açúcar dá rebote. O açúcar você consome, ele dá uma sensação de energia por 15, 20 minutos, meia hora no máximo. E depois você tem um rebote com mais pensamentos depressivos e ansiosos. É isso que você quer para você? Eu postei 2 semanas atrás 146 males que o açúcar causa dentro de você. 146. Onde tem açúcar? Batata, arroz, doces, biscoitos, bolos, pães, massas. Ou seja, evite essas coisas na sua vida. Isso não faz bem para ninguém. É açúcar disfarçado, tá? E intestino agredido absorve mal. Tem muitas coisas que agride o intestino. Carne vermelha agride pouco, frutos do mar de vez em quando. Mas olha, como leite e glúten, nunca vi. Para a maioria dos pacientes, leite e glúten agridem. Ok? Então, se der para tirar da sua vida, fica essa dica que vai te ajudar nos hábitos. Porque lembre-se, ou você mantém bons hábitos de vida saudáveis, ou os ruins vão manter você doente. Simples assim. Ok? Então, para terminar, bons hábitos de vida com conhecimento, com planejamento e organização, com disciplina, sempre dá em sucesso, gente. Só que você tem que iniciar esse processo. E eu botei lá em cima bem grande para vocês saberem por onde começar. Pelos bons hábitos de vida. Aí a máquina ganha o suficiente para poder aprender e seguir em frente. Certo? Aqui algumas dicas de locais para você poder aprender sobre saúde. Tem meu site, tem o ligadasaude.blogspot.com, que tem mais de 1.100 textos de vários profissionais de várias áreas. Tem as redes sociais, tem um aplicativo, tem um livro. Mas ó, o livro está todo no site. Ninguém precisa comprar livro. É porque vocês gostam de coisa resumida. O livro foi feito para ler em 1h40. Eu sou um péssimo vendedor de livro. Tá bom? Eu sempre digo nas minhas palestras que não precisa comprar o livro, está tudo no site. Só que no site tem 300 artigos. O livro está compilado. Então, você que sabe. Tá certo? Resumindo, para você controlar melhor, adquirir real saúde, mudar a conduta mental e emocional, apoio psicológico pode ajudar bastante, corrigir as causas. Aqui os remédios podem ajudar, mas não fazer milagres sozinhos. E os hábitos saudáveis de vida, que incluem propósito na sua vida, encontrar os seus propósitos, foco e a disciplina. Lazer diário e regularmente, dar condições para o seu organismo funcionar direito, tá? Rir, boa música, boas informações. Fique longe de excesso desses noticiários e programas e novelas e o que quer que seja que tenha conteúdo negativo. Você não precisa disso. A vida já tem tanto problema, você ainda precisa ver o problema dos outros.
Você já resolveu os seus para se preocupar com o protagonista da novela das 8? Né? Respirar melhor, espiritualidade, e eu sempre falo, Deus. Se você conseguir cumprir tudo isso, o organismo humano é tão perfeito que para conseguir melhora ou cura da maioria dos distúrbios, basta você dar o básico, bom cuidado e boas matérias-primas, que o seu próprio organismo se repara e se torna mais forte contra novas agressões. Isso é uma verdade universal. Porque só entra na sua vida em você o que você permite, e só permanece nela aquilo em que você investe tempo e energia. Quer evitar que o seu estresse vire ansiedade, depois vá para a depressão, e Deus nos livre a todos, que você pense, sequer pense em terminar com a sua própria vida, comece hoje a cuidar melhor de você mesmo. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, eu fico à disposição para perguntas.